Boa noite. Thaís, seja bem-vinda. Falta um minutinho para a gente começar. Oi, Vanessa! Seja bem-vinda. Falta um minutinho para a gente começar a live sobre felicidade, dando continuidade ao tema que foi abordado. Oi, Janaína! Seja bem-vinda ao tema que foi abordado no programa Amanhã na Band. E eu vou falar um pouquinho deste livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, e falar sobre um tema que parece muito inalcançável para muitas pessoas. E o que será que vem a ser essa tal da felicidade, né? Vamos esperar mais um pouquinho, 8h15. As pessoas confundem um pouco felicidade com alegria. Oi, Rosângela! Seja bem-vinda a todos vocês que estão chegando. A Rosângela sempre aperta, eu acho que é por engano, querendo entrar na live. Acho que é isso, né, Rosângela? Você deve apertar alguma coisa aí, que toda vez que você entra aparece uma solicitação para participar da live. Mas que todos sejam muito bem-vindos e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa temática, que muitas vezes as pessoas confundem felicidade com a alegria, sendo que a felicidade ela é um estado de espírito que demanda muito empenho e muita prática de ações que nos geram bem-estar. A alegria já é situacional. Então, assim, coisas que nos acontecem nos deixam alegre, tem outras coisas que nos deixam triste, alguns eventos que nos entristecem, outros que nos deixam alegre. A felicidade em si, ela é um estado de espírito, é a pessoa acreditar que ela está neste mundo e é uma pessoa feliz. E isto só é possível você ter essa conexão através do caminho do autoconhecimento. Por quê? Não é aquele autoconhecimento, nossa, então quer dizer que a pessoa precisa fazer terapia para ela ser feliz? Não. É o autoconhecimento mesmo. Quanto mais você se conhece, você sabe que o que te faz bem, o que te gera bem-estar, quanto mais você tem essa conexão, mais você estabelece estratégia para buscar esse florescimento em você, buscar esse bem-estar para a tua vida. Por isso que o autoconhecimento é o único caminho para você conquistar essa felicidade. Não tem que se desculpar, Rosângela. Não tem problema algum. Você é sempre muito bem-vinda, como todos que nos acompanham aqui, está aqui com a gente. Então, começando essa live, eu queria trazer um pouquinho para vocês. Primeiro, quis colocar essa diferença da felicidade com a alegria. E dizer o seguinte, se vocês observarem, muitas pessoas acreditam que para ser feliz tem que conquistar alguma coisa, tem que ter algo. Ou que o sucesso só é possível, a felicidade só é possível se você atingir, você se tornar uma pessoa de sucesso. E isso não tem nenhuma relação. Nós fomos ensinados a que se nós tivermos sucesso na vida, seremos pessoas felizes. Mas na realidade a lógica é outra, é o inverso. Se nós nos tornarmos uma pessoa feliz através do autoconhecimento, através de estratégia que nos faça gerar o bem-estar, daí nós temos condições de conquistar um sucesso, seja ela do âmbito pessoal quanto do profissional. Então, o sucesso ele vem como consequência e não assim, eu tenho que ter sucesso para me tornar uma pessoa feliz. Oh, Carol, quanto tempo, Carol! Que saudade de você, seja bem-vinda aqui na minha live. Muita saudade. E eu tô falando sobre um tema felicidade. Felicidade, sim, como um estado de espírito, algo que a gente exercita, a gente estabelece estratégia e vai buscar esse bem-estar. E como você consegue isso? Pautada neste livro aqui. Ô, Carol, se tiver algum momento, se você quiser entrar na live aqui comigo, a Carol é uma querida, há muito tempo que eu não falo com ela. Para conversar, ter esse bate-papo, você fala que eu coloco você aqui, tá bom? Então, assim, falando um pouquinho da temática deste livro, foi observado que
em algumas décadas, aconteceu uma revolução na psicologia, no campo da pesquisa sobre a psicologia. E qual revolução foi essa? Foi sobre a psicologia positiva e sobre a neurociência. E que área que é essa? Eu vou falar mais sobre a psicologia positiva que está pautado neste livro e numa das minhas especializações. A psicologia positiva, ela veio como proposta trazer uns estudos dizendo assim, que todo ser humano possui fortaleza dentro dele. Ele possui os recursos que ele precisa para conquistar a plenitude e a felicidade. Acontece que muitas vezes nós nos desconectamos de nós. Por isso que o autoconhecimento ele é fundamental. Porque o autoconhecimento te ensina também a ter uma autocompaixão, a perceber o valor que você tem, a começar a nutrir ações que te geram bem-estar. Após a Segunda Guerra Mundial, foi criado um manual de doenças mentais para diagnosticar as doenças mentais, os traumas pós-guerras, os tratamentos que necessitavam para as pessoas que tinham passado em guerra. Só que o Martin Seligman, que é o autor da psicologia positiva, ele falou assim, puxa, eu queria montar um manual contraditório ao DSM, que fosse um manual para trazer as forças e virtudes existentes na humanidade. Acreditando que quando você resgata aquilo que você tem de bom, quando você promove momentos que te traz conexão com você, conexão com o teu florescimento, você tende a a ampliar sua saúde mental e não ficar presa na doença mental. E o que ele foi falar? O que esse estudo mostrou? Juntamente com a neurociência, que o aspecto da felicidade, ele é totalmente contrário ao que pregava-se antes, que você precisava fazer, se matar, daí você vai ser feliz. Não, a felicidade ela antecede às suas conquistas. Você precisa estar feliz para você conquistar esses projetos, essas metas que você estabelece para a tua vida. E isso se chama, dentro desse estudo, o jeito Harvard de ser feliz, foi dado o nome do benefício da felicidade. Essa descoberta, ela foi pautada em cima de estudo científico com alunos da Universidade de Harvard, com mais de 1.600 alunos e com empresas da Fortune, que ao redor do mundo levantaram-se várias estatísticas em empresas mostrando que uma pessoa feliz consegue resultados melhores. E por que foi escolhido os alunos de Harvard? Porque, na verdade, esse projeto aconteceu dentro da Universidade de Harvard, porque foi constatado que aqueles alunos brilhantes que entraram na Universidade de Harvard, de 5 estudantes que entraram lá, 4, acho que é mais ou menos isso, uma grande porcentagem tinha passado ou iriam passar a ter uma depressão durante o curso. Então, assim, de cada 5 alunos da Universidade de Harvard, 4 teriam depressão durante o curso que eles estariam fazendo dentro da universidade. E daí esse cara, que é o Shawn Achor, ele falou assim, eu vou fazer uma pesquisa para trazer esta leitura da neurociência e da psicologia positiva para mostrar que a felicidade, você criar estados de florescimento, você criar estados de bem-estar, você vai não curar uma depressão, mas você vai trazer os recursos para que a depressão não exista, que a pessoa possa lançar mão do que gera bem-estar para ela. Não vamos aqui deixar de lado que a depressão tem que ser cuidada, ela tem que ser tratada, mas o foco que se dá no jeito Harvard de ser feliz é poder mostrar o quanto que algumas atitudes comportamentais, algumas decisões, algumas conexões que você é possível através do autoconhecimento, vá te gerar bem-estar e evitar que você tenha doenças como ansiedade, depressão ou outras que você que vai te tirar do eixo, que vai te trazer a tristeza.
cabe colocar aqui também, como eu falei no programa neste sábado, que o fato de eu ser uma pessoa feliz não vai me blindar de eu ter momentos de tristeza. As adversidades do mundo continuarão. Agora, como eu vou lidar com ela é o que vai fazer total diferença. Porque quando eu me conecto com a minha força, com a minha resiliência, eu tendo a não cair em depressão frente a uma adversidade. Porque eu vou ver que existem outros lados, existem outras possibilidades de me gerar bem-estar que não só aquele fato que eu estou vivendo. Então, assim, se você só luta para reduzir seus aspectos negativos, você apenas vai estar atingindo a média e vai deixar de superar ela. Então, se eu foco só em corrigir um sintoma de ansiedade, de depressão, e não em descobrir o que me gera bem-estar, eu não vou conseguir manter e conectar com o meu melhor. E daí a felicidade ela realmente vai estar cada vez mais distante. Então, como eu conquisto essa felicidade? Eu conquisto essa felicidade me conhecendo. Eu conquisto essa felicidade percebendo o que realmente importa para mim e que estratégias eu posso ter, e eu vou sugerir algumas aqui para vocês, para poder realmente conectar com essa minha essência, com o que de melhor eu tenho para realmente ter uma vida plena e satisfatória. Volto a falar, não é que essa vida vá blindar de acontecimentos externos, mas vai me fazer conectar com o melhor que eu tenho, ok? Então, assim, dentro deste livro, ele vai falar assim, que para cada estudo sobre a felicidade, para vocês terem uma noção, dentro dos estudos existentes ainda hoje, para cada um estudo sobre felicidade, existem 17 estudos sobre depressão e distúrbios mentais. Por que este dado foi colocado aqui? Para mostrar o quanto que nós damos foco à doença, foco a curar e não foco a expandir e a buscar o que nos deixa bem. O quanto que é importante a gente lançar olhar para aquilo que a gente quer exaltar, não para aquilo que a gente quer curar. Que a cura ela vem. Não vamos abrir mão dos recursos que existem para uma cura, mas aonde a gente pode exaltar. Então, o padrão de manter o foco no negativo permeia não apenas nas nossas pesquisas, mas também no nosso modo de ver. Que matéria que vende mais quando está na TV? É só desgraça, não é? Aonde que dá mais assunto quando você está em família? É falar de doença, é falar, na maioria das famílias, né? Falar de doença, é falar alguma fofoca familiar, é falar do negativo. Por quê? Nós não fomos educados para falar do positivo, para falar do florescimento, falar aquilo que nos exalta. Nós fomos educados culturalmente há muitas décadas a falar daquilo que falta e não daquilo que temos de positivo. E a proposta, quando foi feita essa pesquisa e esse estudo na Universidade de Harvard, foi trazer e lançar esse olhar para o positivo. Porque pensa bem, uma universidade que, quem pelo menos gosta de estudar, intelectual, quem não gostaria de entrar numa Universidade de Harvard? Mas a qual preço? Porque percebeu-se que essas pessoas entravam, imagine, de cada 5, 4 ficavam com depressão, tinham depressão num determinado momento da formação. Alguma coisa não estava sendo conectada de forma saudável. Por quê? Porque tinha-se a ilusão que, lembra da felicidade? Que eu precisava ter para ser feliz. A hora que entra e vai ver que não é bem aquilo, que não é o ter que traz felicidade, e sim o anterior, a depressão, se a pessoa não está preparada, ela entra neste viés da depressão. Volto a pontuar com relação à depressão. Nós temos os fatores biológicos. Então, assim, as tendências, as predisposições, eu não sei se vocês sabem, pessoas que passam por muitas cirurgias, pessoas que tomam muitas anestesias, têm um efeito colateral que é a depressão. Agora, somado a isso, se ela já não tem condições, se ela ainda não criou a habilidade de conectar com ela e de ver, puxa, é como se você saísse na chuva. Eu saio na chuva, se eu não tiver com o guarda-chuva, eu vou me molhar. E com os sentimentos ruins é a mesma coisa. Boa noite, Vera. Com sentimento ruim, se você está frente a uma adversidade e não tiver recursos para se proteger,
que é o que me faz bem, o que eu gosto de fazer, aonde eu preciso me alimentar para que eu consiga me fortalecer para passar por esse evento triste, eu vou me molhar, que nem guarda-chuva. Se eu não tenho guarda-chuva, eu vou me molhar. Se eu não tenho recursos, se eu não aprendi a acionar os meus recursos internos, eu vou me machucar, eu vou me deprimir, eu vou ficar mal. Então, eu pergunto para vocês que estão me ouvindo e que estarão assistindo essa live, que recurso você tem interno para passar por uma adversidade, por uma perda, por um sofrimento? Como você reage em frente às frustrações? Lembra da live passada que eu falei do 90/10? 10% do que acontece na nossa vida nós não temos controle. 90% diz respeito a nós, a como nós vamos reagir. E para saber como nós vamos reagir, nós temos que ter os recursos internos. Nós temos que ter estratégias para gerar bem-estar a nossa vida, para que assim a gente consiga superar e manter essa felicidade. Felicidade não é euforia, é estado de espírito com o recurso da prática e do empenho de estratégias que te gerem bem-estar. Esta é a felicidade. A alegria é transitória, tristeza é transitória. Então, o que você tem elegido, o que você tem eleito na tua vida para alimentar teu cérebro, a sua captação do mundo com forças para enfrentar uma adversidade? Assim, é provado, daí esse estudo do jeito Harvard de ser feliz coloca, através da neurociência, é comprovado que vários estudos de que o cérebro não distingue o real do imaginário. Aquilo que nós alimentamos, colocamos para o nosso cérebro, para a nossa captação, acho que é neocórtex, se eu não me engano, que você assimila, aquilo é tomado como verdade. Então, por que muitas vezes você está se sentindo angustiado, angustiada, depressivo, meio desesperançoso? É simples, para um pouco e observa a tua vida. O que você tem assistido? Noticiário demais? É provado cientificamente, aqui no livro está dizendo que você ligar no noticiário vai te gerar um mal-estar. No dia de hoje. Uma coisa é você ser alienado, não ter informação sobre o que está acontecendo no mundo. A outra coisa é você ficar escravo sobre notícias ruins. Que tipo de música você tem ouvido? Ou que tipo de mensagens auditivas você tem recebido e colocado dentro do teu cérebro? Isto vai impactar positivamente ou negativamente no seu bem-estar. Então, quando você se sentir deprimida, sentir angustiada, ansiosa, para e veja quais são as informações que você tem captado do ambiente. Como você tem processado isso? Porque ali vai estar te respondendo o porquê daquilo que você está sentindo. Isso é muito importante. E a psicologia positiva, no final da década de 90, foi criada por Martin Seligman justamente para trazer este novo olhar para que você possa se concentrar mais no lado positivo da sua vida, positivo das suas reações frente a uma adversidade. E foi feito com isso um estudo com mais de 1.000 alunos de Harvard e chegando a esta conclusão de que quando você foca em estratégias positivas, o seu resultado muda na vida. E daí o livro apresenta 7 princípios para isso. E quais são eles? Ele vai falar do princípio do benefício da felicidade, retornando o que eu falei para vocês agora, que ele diz o seguinte: o que é o benefício da felicidade? Como o cérebro positivo possui uma vantagem biológica em relação ao cérebro neutro e negativo, o que é cérebro neutro e negativo? Aquelas pessoas que falam assim, eu não sinto nada com o que está acontecendo, não, eu sou uma pessoa equilibrada e toco, mas não sente emoção. E o negativo, aquele que cai lá embaixo, fica ruim, deprime, adoece. O cérebro positivo, ele não vai estar no médio e nem no negativo, porque o médio e negativo é os estudos iniciais da psicologia, pós-guerra, DSM, que é o Manual de Psiquiatria, de Saúde Mental, de doenças mentais, no caso. Ele vai levar a uma proposta para você retreinar seu cérebro. Isso é o benefício da felicidade. Como retreinar o nosso cérebro para a gente capitalizar atitudes positivas e melhorar nossa produtividade e desempenho. Nossa, Renata, como isso? Calma que esses são os 7 princípios e a gente vai ver no decorrer dessa live aqui como a gente pode acionar isso daí.
Até o final da live eu vou passar para vocês alguns caminhos dentro de estudos científicos de como você aciona estratégias para você de fato ter caminhos para ir para o positivo e não ficar no mediano ou no negativo. Além do benefício da felicidade, esse benefício da felicidade, ele vai falar também que ser feliz não é acreditar que não precisamos mudar, é perceber que nós podemos mudar. Nós podemos mudar nosso modelo mental, nós podemos mudar as nossas crenças de que, nossa, eu preciso fazer muito, tenho que fazer muito, daí depois eu vou ficar sossegado e vou ser feliz. Isso é um modelo mental que limita a sua espontaneidade e a tua felicidade. Então, quando você acredita que você precisa dar muito para poder receber, você não está acreditando no auto-merecimento. E você não está acreditando que você pode ter estratégias para você gerar esse bem-estar. E que não precisa se desgastar para poder se sentir uma pessoa feliz. Que a felicidade tem que anteceder a qualquer conquista que você tenha na vida. Porque se você atribuir a conquista a percepção de que é feliz, você com certeza não vai ter isso. Vai acontecer o que aconteceu com muitos estudantes de Harvard. Acreditar que entrar numa universidade de ponta, estar estudando ali, iria bastar. E não é isso que acontece. Por isso que ao chegar na conquista, não teve aquilo que você almejava, você vai e deprime, você fica triste e você muitas vezes adoece. Por quê? Porque você cria uma expectativa que é ilusória. Porque o bem-estar tem que vir antes. O bem-estar tem que ser já conquistado com estratégias antes e não depois. Ai, que delícia! Eu vi, acho que minha mãe entrar aí, se eu não me engano, a Valtrícia entrando agora também. Minha família, ultimamente, graças a Deus, tem me prestigiado aqui na live. Eu fico muito feliz. Alguém quiser entrar comigo aqui da minha família, ou essas pessoas que eu tô pontuando aqui, que eu sei que eu já conversei e que dá pra gente colocar numa conversa, por já conhecer antecipadamente, pode falar que eu coloco aqui para conversar comigo, tá bom? Fazer a live comigo. Neste experimento de Harvard, também foi colocado a questão, por isso que é tudo uma base científica. Tem algumas pessoas que são leigas e acreditam que ao ver um psicólogo falar, ou alguém falar da tal felicidade, a Rê entrou também, oi Rê, que legal, olha, entrando pessoas aqui, tô super feliz. Acreditam que essa questão de felicidade não tem nada a ver, esse pensamento positivo, não é pensamento positivo, é ter estratégias que te geram bem-estar. E nisso o livro vai trazer a questão do estudo da neuroplasticidade. E o que vem a ser isso? Imagine uma pessoa falando, meu destino é ser infeliz mesmo, você não vai poder ensinar novos truques para cachorro velho, algumas pessoas já nascem pessimistas e não vão mudar nunca, é assim que pensamos, não é divertido imaginar, isso é coisa de psicólogo, que ficar pensando que você pode ser feliz, porque confunde a felicidade, que é uma conquista de estado de espírito, com a alegria, com a empolgação, com perder, perder a noção, sabe aquelas pessoas que, essa pessoa ria demais, essa tá fora da realidade. Mas isso é uma crença limitante. Este livro, volto a falar, que está constando neste livro, é um livro que eu recomendo, para quem gostar de leitura, tá lendo, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele cita um experimento que foi feito com macacos, para mostrar a existência da neuroplasticidade. Porque nós temos um modelo mental limitante que diz assim, eu já tô velho, não vou aprender mais. A minha vida inteira eu tomei antidepressivo, não vou resolver mais minha vida nessa altura do campeonato. Isso é uma crença limitante. E eles conseguiram comprovar isso através de um estudo científico com não sei quantos macacos, onde eles teriam que, para matar a fome deles, pegar 240 cápsulas, que estava fora de uma grade, eles teriam que fazer uma manobra com o corpo, e tinham 30 segundos para fazer, para pegar aquelas cápsulas e comer e poder saciar a fome. Estes macacos tiveram 500 tentativas para criar uma estratégia, um caminho para pegar aquele alimento para ele. E foi comprovado, foi feito estudo do cérebro do macaco, antes e depois, que quanto mais as tentativas foram praticadas e ele conseguiu no final de 500 tentativas pegar o alimento dele, uma parte do cérebro foi expandida, a região cortical foi aumentada. Então foi mostrado que
Se você quer alguma coisa, e daí ele vai falar de vários outros estudos, micros estudos que tiveram, que se você tem uma determinação, você cria uma estratégia, você lança um comportamento, se ele for perseverante, você tem um resultado na tua vida. O que acontece muitas vezes é que as pessoas fazem 1, 2, 3 tentativas e já desistem. Sabe, é tipo que nem regime. Ah, quero emagrecer. Ah, semana da sopa líquida. Ah, não sei. Querem respostas imediatas e não perseveram num comportamento. É comprovado também cientificamente que de 21 dias a 6 meses é um tempo que você cria um novo hábito. Você cria uma nova conexão neural no seu cérebro que vai te trazer um outro resultado. Isso tudo que eu estou te falando, pessoas que estão me ouvindo aqui, ele está pautado no estudo científico na Universidade de Harvard e que teve muitos resultados e até hoje ele é propagado. Então, realmente ele tem uma base científica disso. E daí a gente vai falar do segundo princípio. Lembra de 7 princípios da base desse estudo? O segundo, ele vai falar que o ponto de apoio e alavanca. E o que significa ponto de apoio e alavanca? Este princípio, ele nos ensina como podemos ajustar a nossa saúde, a nossa atitude mental. E o que significa isso? É como você, até que ponto você ousa acreditar numa nova ideia. Tem pessoas que elas estão tão alicerçadas no modelo mental dela, naquilo que ela ouviu a vida toda, que vir com uma ideia, por exemplo, de que um pensamento transforma um comportamento, essa pessoa vai achar absurdo. Lembra do boom lá na década, foi no início de 2000, do livro Segredo? Pensa, atrai e tem para você, que é a lei da atração. Me fez lembrar muito disso. Foi lançado, teve um boom aí do segredo, as pessoas, é só pensar, pedir e ter para você. Não é bem assim. É sim você pensar, você pedir e você ser movida em ações em busca daquilo que você quer. Então, quando eu acredito que é possível ter algo para a minha vida, eu já vou me mobilizar a ter estratégias para buscar esse algo. Agora, se eu acredito que eu não vou conquistar porque a vida inteira foi desse jeito, é da minha família, eu vou ter que aceitar, eu não mudo a história, eu repito a história para fundamentar o mais do mesmo. A psicologia, ela também explica isso, que a tendência nossa do ser humano é a gente buscar fatos que fundamente a nossa crença. Então, eu busco o mais do mesmo. Mas aquelas pessoas que predispõem a... Oi, Sueli, boa noite, seja bem-vinda. A ousar, a trazer uma nova resposta, a duvidar daquilo que sempre te ensinaram, esta pessoa vai transformar. Vocês já ouviram falar da pesquisa do placebo? De pessoas que conseguem curar através de medicamentos que não tinham realmente medicamentos, eram um efeito placebo, eram farinha? Você já viu as pessoas que se curam pela fé, conseguem transformar diagnósticos pela fé, pelo poder da espiritualidade, do acreditar que realmente pode trazer um novo caminho? Isso está comprovado pela ciência, pelos estudos, isto realmente é possível. Coisa simples o livro vai trazer aqui. Você já percebeu, com certeza, quem está ouvindo aqui já deve ter vivenciado, de você estar conversando com uma pessoa que você gosta muito e a hora que você vê o tempo já foi? Nossa, já passou o tempo. Então, quando nós entramos de fato numa nova situação, com um comportamento onde a gente se conecta, a gente perde até a noção de tempo. Ao contrário também, quando você está numa situação que você encontra alguém aonde você não queria estar naquele lugar, aonde a situação é desagradável para você, parece que a hora não passa e você fica vivenciando aquela dor. Por quê? Porque o teu modelo mental está aprisionado àquilo. Quando você começa a ressignificar e buscar um sentido àquilo que você está vivendo, até a noção do tempo ela alterna para nós. Neste estudo ele aponta vários experimentos que mostram isso. Que o propósito, quando a gente tem um propósito naquilo que a gente faz, a gente se envolve. Entra num estado que se chama estado do flow. Você entra, se envolve, a hora que você não vê nem o tempo passar.
Este princípio que é o ponto de apoio e alavanca. Qual é o teu propósito? Voltou no autoconhecimento. Qual é o propósito? Qual é o sentido da tua vida? Qual é o sentido das coisas que você faz? No que você acredita? Como anda a tua fé? Aonde você exercita isso? Há umas 2 semanas atrás eu fiz uma live sobre mulheres poderosas da Louise Hay, lembra? A Louise Hay é uma prova concreta de que através da alternância, a hora que ela mudou o modelo mental dela e acreditou que ela podia se curar, ela curou-se de um câncer. Ai, não tem nada a ver. Gente, mas tá aí, a ciência tá comprovando. Você tem a opção de escolher ou você tem a opção de ficar alavancado naquilo que já é conhecido, que é aquilo que te traz dor, mas é sua crença limitante. Então, isto é possível. Estudos científicos comprovam. A melhor universidade do mundo traz esta proposta para nós. De que se a gente muda o nosso estado mental, nós exercitamos a neuroplasticidade, a gente consegue mudar a nossa vida. E qual que é o outro princípio, que é o terceiro? É o efeito que eles chamam efeito Tetris. E o que quer dizer efeito Tetris? Este princípio, ele nos ensina como retreinar o nosso cérebro. Como você consegue, ele vai falar da cegueira intencional. Alguém já ouviu falar isso? O que quer dizer a cegueira intencional? A cegueira intencional, ela vai falar que nós acabamos tendo uma incapacidade de ver o que está perto. O que quer dizer isso? Quando eu vou trazer esse princípio Tetris, eu vou falar que eu posso treinar meu cérebro. Quem nunca viveu uma situação de estar tão envolvida naquilo que ela estava vivendo que ela não conseguiu ver nada além? Nossa, eu estava tão envolvida com a minha leitura, eu nem vi alguém entrar e sair do ambiente que eu estava. Eu estava tão envolvida numa conversa com alguém que eu nem vi alguém passar ali perto. Este é um efeito que mostra que quando o nosso cérebro está focado em algo que para nós tem uma conexão e tem um propósito, os outros assuntos passam desapercebidos. E o que isso vem nos dizer? Que se você focar que é possível sim trazer situações que te geram bem-estar, é possível se ter ações para buscar isso daí, o teu cérebro vai acreditar e vai vedar os outros estímulos que te deixam para baixo. É difícil, gente? Claro que é difícil. Por isso que o caminho é o autoconhecimento. É você buscar através disso daí. Outro princípio, o quarto princípio, ele vai falar assim: encontre oportunidades na adversidade. Diante da derrota, do estresse, da crise, o cérebro ele tende a mapear diferentes caminhos para ajudar nós a sobreviver frente à adversidade. Então, esse princípio, ele vai dizer respeito a encontrar um caminho mental que não só nos vai tirar desse fracasso, desse sofrimento, mas também vai nos ensinar a sermos mais felizes e mais bem-sucedidos graças a este princípio. Que é a gente achar uma oportunidade, que é aquelas pessoas que a gente fala assim, nossa, que pessoa resiliente, nossa, que pessoa, puta, eu tô sofrendo, mas deve ter um propósito nisso, o que eu tenho para aprender nessa adversidade? Eu me beneficiar com a dúvida. O que é beneficiar? O benefício da dúvida. Não é acreditar em tudo aquilo que me faz mal. É poder colocar a dúvida. Que outro caminho eu tenho para mim? Que outro caminho eu posso trilhar? E daí ele vem falar do outro princípio, que é o ciclo do Zorro. O que esse princípio vai ensinar? Ele vai ensinar a gente retomar o controle, concentrando primeiro nas nossas metas pequenas e factíveis e depois expandir gradativamente nosso ciclo para atingir as metas maiores. No ciclo do Zorro, ele vai falar assim, não adianta você querer alguma coisa na tua vida, você já querer estar lá. Você tem que diminuir, fazer em micrometas. O que é possível hoje? O que dá para mim fazer para hoje estar gerando bem-estar na minha vida? Oi, Clara, seja bem-vinda. Ana Clara está aqui. O que é preciso você fazer para você realmente, no dia de hoje, ter um dia bom? Um dia de cada vez. Não, mas eu queria atingir lá. Não, se você pensar no grande, você vai esquecer os pequenos passos. O benefício das dúvidas abre espaço para as estratégias. Justamente isso. Porque quando eu coloco em dúvida que aquela minha crença limitante que me está trazendo sofrimento, peraí, mas não é só isso, teria um outro caminho, eu consigo estabelecer novas estratégias. E quando eu vou pensar nesse princípio que este livro aponta, que eu estou falando sobre este livro aqui, Ana Clara, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz.
quando eu penso nesse ciclo do Zorro, eu vou falar assim, eu posso fazer micrometas e estabelecendo, e para hoje eu conquisto esse bem-estar. E vou indo em direção àquilo que eu estou querendo. Daí ele vai falar do princípio 6, que é a regra dos 20 segundos. E o que vem a ser a regra dos 20 segundos? A regra dos 20 segundos mostra que, por meio de pequenos ajustes, eu posso trabalhar uma resistência que eu tenho. Então, por exemplo, eu gosto muito de ler, ou tocar, eu queria muito aprender a tocar violão, mas meu violão fica, que ele dá esse exemplo do violão no livro, fica sempre dentro do armário. Como eu poderia aplicar a regra dos 20 segundos? E o autor coloca um exemplo. A pessoa comprou um porta-violão, uma base de violão, colocou ao lado da cama dele, que a hora que levantasse, já estava à mão, e ele pegava esse violão e começou a treinar um pouquinho a cada dia, até que conseguiu tocar bem o violão. Esse exemplo me fez muito me lembrar da minha personal, a Anne, que ela fala assim: toda noite eu deixo preparado minha roupa de ginástica certinha do lado da minha cama, porque eu já levanto de manhã, já visto a roupa e vou para o meu trabalho. Esse é o benefício dos 20 segundos. Que estratégia você pode colocar, aproximar de você, para você realmente lançar mão de um comportamento para te gerar um bem-estar? Né? Então, como você pode fazer desses 20 segundos conquistar alguma coisa que você está querendo, essa micrometas? E daí ele vai falar do 7º princípio, que é o investimento. Ô, Ana, no final, eu não sei se vai dar, já são 10:10 já. Eu vou falar um pouquinho das forças de caráteres como um caminho para essa estratégia também, porque ele aponta aqui. E a Ana é uma expertise da força de caráter. Tem até um jogo muito legal para trabalhar forças de caráter. Formidável. Eu vou falar um pouquinho para vocês também aqui. Agora, falando do 7º princípio, é o investimento social. E o que quer dizer este princípio fala? Ele vai nos ensinar como investir mais em um dos mais importantes preditores de sucesso e excelência para a vida nossa, que é a nossa rede social e de apoio. Nossa rede social, ela nos tira de depressão, de ansiedade. Quando você tem uma rede social saudável, você consegue lançar a mão dos amigos, das pessoas próximas, dos parentes, para te ajudar a sair de um estado negativo e ir para um estado positivo. Se eu pensar no âmbito profissional, e no livro também cita, quando você tem uma rede social de apoio, você consegue ter um network que também vai transformar a tua vida, vai te trazer recursos, conexões mais saudáveis, mais positivas. A rede social, ela é fundamental, principalmente quando a gente vai trabalhar com relações humanas, em terapia. A primeira coisa que a gente investiga é assim, como anda a rede social da pessoa. Porque uma pessoa com uma rede social pobre, ela tende a ir mais para a negatividade, porque ela acaba não tendo referências. Lembra que eu disse numa das lives que nós somos os resultados das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Olhe para as pessoas com quem você está mais convivendo. São pessoas que só estão para baixo, pessoas que só estão negativas, só estão, sabe, não te trazendo nada de positivo. Você vai tender a ficar também. Então aprenda a selecionar. Você não vai poder excluir pessoas que você ama e que são negativas, mas aprenda a selecionar contatos, uma rede social que te alimente, uma rede social que te traga esperança, positividade e estratégias para você ter realmente essa felicidade, que é um estado de espírito e que demanda empenho e dedicação. Mas a felicidade é uma coisa muito subjetiva, não é? Pessoas que estão me ouvindo aqui. O que é felicidade para mim, o estado de espírito que eu identifico como felicidade, pode ser diferente do teu. Então, assim, o que é principal dessa pesquisa que eles colocam aqui? Que os pesquisadores descobriram que o encaixe pessoa e atividade, muitas vezes, é tão importante quanto a atividade em si. Então, assim, quando aquilo que eu faço, eu consigo conectar com um propósito na minha vida, que faz sentido a minha ação, seja ela nas mínimas coisas, não é só no âmbito profissional, em tudo aquilo que eu estou fazendo. Se eu não achar uma conexão, por exemplo, para minha fala nessa live, não vai ter sentido eu estar aqui. Então, o propósito, para mim, o significado, a subjetividade, ela está muito ligada assim, qual é a minha missão? E que caminhos nós podemos atingir para lançar mão para a gente exercitar este propósito ou essa conexão entre o que eu quero, lembra das ações que vai me gerar bem-estar? Um dos caminhos é a meditação. Daí eu posso dizer,
Puta, mas eu não gosto de meditação. Ai, não tem nada a ver, eu não tenho paciência para isso. Ok, se ela não é uma prática para você ainda, se você ainda tem um modelo mental que isso não é legal, ok, existem outras. Mas se a meditação realmente faz sentido para você, porque estudos mostram, os neurocientistas descobriram que você meditando, você vai estar aumentando. Olha, eles conseguiram detectar que com a meditação houve um crescimento do córtex pré-frontal esquerdo de monges que meditavam há anos. E essa parte pré-frontal esquerda, ela é responsável pelo sentimento de felicidade. Então, assim, a meditação, claro que ela requer prática, mas ela é uma das intervenções mais poderosas para atingir a felicidade, segundo os estudos científicos e da Universidade de Harvard. Então, acho que vale a pena a gente considerar aqui. Mas não tem só a meditação. Outro caminho para gerar esse bem-estar é assim, encontre algo pelo qual você aguarda com expectativa. Sabe, alimente sonhos, alimente assim, puxa, eu não vejo a hora de acabar essa pandemia para encontrar com meus amigos, para poder voltar a uma vida, para poder passear, para poder ir num restaurante, fazer minha viagem. Quando você alimenta, você vai trazendo a sensação de bem-estar dentro de você. Você vai liberando as endorfinas, que vai te trazendo um sentimento de prazer, de leveza. Quando você alimenta expectativas positivas para a tua vida, que seja pensando num evento que vai estar por vir, ou acreditando num sonho que você tanto quer, traçando metas para alcançar, você consegue antecipar a sensação da felicidade. Você consegue antecipar a sensação do bem-estar. E isso vai te ajudar a conectar com esse significado da felicidade, que é o estado de espírito que te traz prazer e uma vida plena e saudável. Outro caminho, adote gestos conscientes de bondade. É comprovado também cientificamente, tem uma autora que se chama Sonja, a pronúncia dela é muito difícil, Loinboom, não sei falar, é Sonja não sei o que. É uma pesquisadora que ela escreveu sobre a ciência da felicidade. E ela descobriu que pessoas que realizam de 5 atos de gentileza por dia relatam um bem-estar, se sentiram bem-estar e mais felizes, comparadas àquelas que não fizeram não tem essa prática de bondade. E não é uma prática aleatória, eu lembrar no final do dia, eu acho que eu fui gentil porque eu abri a porta para alguém, para uma pessoa entrar no carro, ou eu fiz isso, não. É atos de bondades realmente direcionado. Quando você realmente tem consciência de que você está praticando um ato de bondade, é comprovado cientificamente, se você faz isso diariamente, você aumenta seu nível de felicidade e bem-estar. Porque você está doando para o outro, mas o bem-estar está sendo gerado para você. Outro caminho é injete positividade no seu ambiente. E como isso? Um estudo revelou que 20 minutos ao ar livre, quando um tempo tá bom, ele vai elevar seu espírito, vai levar seu estado de espírito positivo. Porque ele vai ampliar seu pensamento e melhorar sua memória operacional. Que você sair sair para fora, respirar um ar puro, poder caminhar um pouco, que seja por 20 minutos, só isso vai te gerar um bem-estar. Hoje eu estava com um dos meus clientes aqui, estava comentando justamente isso comigo, que no final de semana não acordou muito bem, mas ele se esforçou, esse cliente se esforçou para sair fazer uma caminhada num parque em frente à casa dele. Que só essa caminhada, poder apreciar o ambiente que ele estava andando, respirar, se conectar com ele, isso já gerou um bem-estar nele. Então, assim, é comprovado cientificamente, se a gente tem algumas estratégias, a gente consegue gerar esse bem-estar e ficar feliz. Com relação ainda a injetar positividade no seu ambiente, se blinda de ficar vendo TV com noticiários negativos. Uma coisa é você não estar informado. Estar informado? Ok, eu sei o que está acontecendo. Mas não precisa ficar mastigando a negatividade, mastigando o que tá, sabe, o que não tá legal, o que tá ruim. Isto é muito importante. Eu não sei quem está pedindo para entrar aqui. Não dá para ver. Não, acho que não apertou assim sem querer aqui.
A minha mãe que acho que apertou um botão ali que parece que ela tá querendo entrar, mas provavelmente não está, né, mãe? Se tiver, me manda um WhatsApp. Então, assim, tentar assistir menos TV, os estudos mostram, dentro do que está apresentado nesse livro, que eles demonstram que quanto menos você for exposto a noticiários negativos, mais feliz você vai tender a mais manter esse estado de espírito da felicidade. Outro caminho também é exercitar. Fazer o exercício físico, ele libera substâncias químicas indutoras do prazer, que são chamadas endorfinas. Então, foi mostrado também, eles mostram uma pesquisa de pessoas que praticaram exercício físico, tenderam a ter resultados mais positivos na vida dele por conta da prática de exercício físico, que ela realmente vai trazer esse benefício. Outra sugestão, gaste dinheiro, mas não com coisas. Não adianta ter, é importante você ser. Então assim, mas só utilize seu dinheiro com coisas que vão te fazer bem, que vão te trazer sensações boas, lembranças boas, conexões boas. Gastar dinheiro em experiências, especialmente aquelas envolvendo outras pessoas, vai produzir emoções positivas na tua vida. E ao mesmo tempo que vai ser mais duradoura, porque a lembrança vai ficar e esse bem-estar vai se perpetuar. Gastar dinheiro com outras pessoas, que assim, apresentei quem você ama, que é o chamado que o livro coloca da despesa social. Quando você faz algo para o outro, você também está aumentando essa sensação de bem-estar para você também. E finalmente, ele vai falar para você exercitar um dos seus pontos fortes. E o que são os pontos fortes? Dentro desse estudo da psicologia positiva, o Martin Seligman desenvolveu um estudo que foi para levantar quais são as forças que o indivíduo tem, que ele denominou de forças de caráter, que é o que estava falando. A Ana tá por aí, Ana? Ô, Ana, eu vou ficar mais uns 10 minutos. Se a Ana Clara tiver aí, se quiser entrar, pede para entrar, porque ela é expert neste assunto. Tem um jogo que ela criou. Eu também criei uma lona sobre as forças de caráter. Que esse estudo, eles constataram que quanto mais você utiliza seus pontos fortes, as suas características na vida cotidiana, mais feliz você fica. Ana, se você tiver aí, você pede para entrar, tá bom? Nesse estudo das forças de caráter, o Martin Seligman, junto com o Peterson, e eles criaram, depois o Neme que criou esse manual de intervenções de forças de caráter, que tem estudos assim, seríssimos a respeito disso, mostrando que se você conhece quais são as suas forças de caráter, você investe em ações para ela, você tende a ter uma vida mais plena de florescimento. E nesse estudo ele descobriu, um estudo bem científico, olhando populações, culturas, é um estudo em várias regiões. Ele descobriu 6 virtudes que a humanidade tem, que é a virtude da sabedoria e conhecimento, a virtude da coragem, da humanidade, da justiça, da temperança, que é a questão de como você administra o excesso, né? E a transcendência. E nestas 6 virtudes foi descoberta 24 forças de caráter. Se vocês colocarem no Google teste das forças de caráter, qual é a minha força de caráter, vocês vão entrar num site que existe um teste gratuito para você descobrir como estão elencadas as suas 24 forças de caráter, porque são 24 forças. Então ele vai falar de uma força, por exemplo, da criatividade. E ele vai falar assim, que as 5 primeiras forças é aquelas suas forças de assinatura, aquilo que revela quem você é. Qual é o caminho que, se você exercitar ela, você vai ter mais bem-estar na tua vida? Então, uma das forças, eu vou falar de um pouquinho de cada força que ele pontua. Tem a criatividade. Nossa, mas o que tem a ver essa força de caráter? São aquelas pessoas que adoram criar coisas. Ela cria jogos, ela cria eventos, cria situações, como que eu posso dizer? É o que eu penso muito no meu referencial. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu adoro criar joguinhos, que eu uso em treinamento. Como eu sou psicodramatista também, eu criei uma lona 2x2 que eu faço
um workshop que se chama Sociodrama com âncoras, que as pessoas começam a dramatizar. É difícil eu falar aqui, mas começa a vivenciar cada âncora que é contada aqui. Então, assim, eu sou uma pessoa, Renata, adoro criar. Eu crio um tipo de bolo, eu faço bolo para vender, eu gosto de criar formatos, ou gosto de criar imagens, pintar quadro. Uma pessoa que, quando ela exercita essa atividade da criatividade, ela fica bem. Daí tem aquela outra pessoa que ela tem a força de caráter bem presente, que é a curiosidade. E como que eu posso exercer a curiosidade? Eu pergunto para vocês. Vocês que estão me ouvindo aqui ou que vão me ouvir depois, você sabe o que estava acontecendo no mundo quando você nasceu? Imagine as pessoas que estão nascendo agora, neste momento, do ano passado para cá. Elas estão nascendo num momento em que a humanidade está sendo ameaçada. A humanidade está buscando uma luz para gerar um bem-estar, para sair dessa agonia, desse medo, dessas perdas que estão existindo. Então, assim, e você? Quando você nasceu, o que estava acontecendo no mundo? Esse é um caminho para você exercitar a curiosidade. O que o jeito que é a tua família? O que você sabe de algo curioso que acontece na tua família? Como você pode ter comportamentos e ações para alimentar essa curiosidade tua? Se a curiosidade for uma das suas 5 forças de caráter, você exercitando ela, você vai se sentir melhor. Você vai realmente criar um estado de plenitude para você. Vamos pensar numa outra aqui. Se eu pensar na força de caráter que se chama gratidão. Puta, a minha força de caráter é gratidão, Renata. Eu tenho ela como uma das minhas 5 forças. E quando foi a última vez que você realmente teve um comportamento de agradecer alguém? De agradecer uma situação que estava vivendo? Que você tenha feito uma manifestação de gratidão? Nossa, tanta coisa aconteceu na minha vida que eu nem parei para agradecer. Então, quando nós não exercitamos uma força que nos traz bem-estar, nós vamos ficar, é como se fosse assim, pote cheio, pote seco, a gente vai ficando seco. Por quê? Porque aquilo que a gente não alimenta vai secando, vai minando. Então, assim, como você pode ter estratégia para alimentar aquilo que te faz bem? Tem pessoas que têm a força de caráter como a bondade. Quando foi a última vez que você fez um ato bondoso? Se a força de caráter tua é a bondade. Renata, não tem jeito, no mundo que eu tô vivendo, eu não consigo nem pensar nisso, e nem tem tempo para isso. Percebe, aquilo que você não demanda tempo investindo em você, você vai ficando desiludida. Você vai ficando murcha. E se você ficar murcha, como que é possível, se eu não olho para mim, se eu não conecto com a minha necessidade, se eu não busco algo para alimentar minha alma, eu vou se sentir feliz como? Se a felicidade é um estado de espírito. Se a felicidade demanda você ter empenho e prática. Por isso que o caminho sempre vai voltar para você. O caminho sempre vai ser de volta para você. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ela estava falando assim, quanto que ela se sentia passado o final de semana muito bom, porque tinha ido numa cachoeira, tinha feito uma caminhada. Muito provável que uma das 5 forças de caráter dela é a apreciação à beleza. Quem tem a força de caráter com apreciação à beleza, estar em contato com a natureza, apreciar o que é belo, ou até mesmo uma exposição de quadro, ou um museu, buscar algo que ela aprecia, alimenta a alma dela, energiza ela. Eu pergunto para vocês, o que deixa você energizada? O que deixa você bem? Sabe, o que te gera bem-estar? Como você vai responder isso? Olhando para dentro de você. O que faz brilhar teus olhos? O que faz você ficar animado? Isso é a conexão de você com você mesmo. Isso você consegue fazer. Lembra? 10% que acontece na nossa vida a gente não tem controle. 90% é como a gente responde a esses 10%. E como a gente responde vai depender das nossas estratégias. A estratégia estabelecida que vai gerar o estado de espírito da felicidade é você ver aquilo que é bom para você. E muitas vezes o que é bom para você não é bom para alguém que está do teu lado. Por isso que cada ser humano é único, é individual, tem a sua própria particularidade. Uma das outras forças para a gente finalizar aqui, não estou falando das 24,
Depois vocês podem pesquisar, vocês vão encontrar no Google forças de caráter, quais são as 24 forças e o teste sobre forças de caráter. E vocês vão conseguir identificar. Mas uma das forças é a espiritualidade. E daí eu finalizo isso. Se você tem essa força de caráter, a espiritualidade, quando foi a última vez que você teve conexão, um diálogo interno? Quando foi a última vez que você conversou com Deus? Que você fez uma conexão com o teu Criador? Que você realmente exercitou a tua fé, a tua espiritualidade? Porque se você olhar só para o que está fora, você perde de conectar com o que está dentro. Toda vez que eu olho para fora, eu vou perder a essência comigo. E quem vai me sustentar é a minha conexão comigo. É a minha conexão com os meus valores e com as minhas crenças que me levam para frente. Porque aquelas que me levam para a dor, eu tenho que duvidar. Porque pregar que os estudos antigos que nós temos que focar no mediano para o negativo, a gente abre mão de que há a possibilidade, e a ciência já mostrou que você pode buscar o positivo. E que para isso você só precisa lançar mão do autoconhecimento para ter estratégias para conquistar esse bem-estar. Falei muito rápido e eu estou sentindo falta realmente de um diálogo autêntico, porque na verdade essa proposta é do Diálogos Autênticos. Quem já participou comigo sabe que eu só lanço perguntas e a gente abre para uma conversa. E o Instagram não permite isso ainda, né? Você realmente poder ter um diálogo autêntico. Fica um monólogo autêntico. Mas eu espero que a minha fala, pautada na leitura deste livro aqui, te traga alguma reflexão e que você possa levar para você e buscar o teu caminho. Nunca se esquecendo que o teu caminho sempre está dentro, nunca está fora. Primeiro você tem que conectar com dentro para ter estratégia para fora, para viver a vida. E eu agradeço a todos que estiveram aqui. Um grande beijo e a gente se vê na semana que vem. Sábado estarei no Manhã na Band, no programa Manhã na Band. E na segunda darei continuidade ao tema que será abordado neste sábado. Um beijo, boa noite para vocês.